Então, pessoal, vamos começar com a nossa revisão para a primeira VA. Então, vamos lá, vamos começar. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Sim ou não? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então, vamos lá, vamos começar. Um dos conceitos, né, trabalhados ao longo dessa primeira etapa da disciplina de leitura e produção de textos, né, nós trabalhamos o conceito de texto, né? Nós vimos que o texto, ele foi por muito tempo visto como algo ligado à escrita, ou seja, para que algo fosse considerado como texto, era necessário ser escrito, haver palavras, haver frases, parágrafos, né? Então, surgiu um novo conceito de texto, o texto como uma prática comunicativa, né? Isso que pode acontecer através da escrita, que pode acontecer através da fala, por exemplo. Isso que eu estou falando aqui para vocês é um texto, mas é um texto oral ou texto falado. E vimos também que existe um terceiro tipo de texto, que é o texto multimodal ou também multissemiótico. Ele tem esses dois nomes. E o que é o texto multimodal ou multissemiótico, tá? É um texto que é construído através da junção entre a escrita e a imagem, palavras, frases e recursos imagéticos, recursos visuais, tá? Esse texto ele é construído através dessa junção, tá? São exemplos os anúncios publicitários, os anúncios educativos ou sociais, charges, cartoons, tirinhas, histórias em quadrinhos, memes. Todos esses gêneros são considerados como multimodais. Por quê? Justamente pelo fato deles serem construídos através da escrita e da imagem, tá certo? Desculpa. Nesse primeiro anúncio, tá? Esse daqui é um anúncio de campanha comunitária ou então anúncio educativo ou social, né? O objetivo desse anúncio é convencer as pessoas, persuadir as pessoas que estão lendo esse anúncio a participarem dessa campanha que está sendo veiculada. Nesse caso, tá? É um anúncio que está tentando convencer as pessoas a participarem dessa campanha de doação de agasalhos, tá? É um texto multimodal, Silvio? É um texto multimodal. Por quê? Porque ele é construído através de recursos imagéticos, imagens, ilustrações, como também através de frases, não é isso? Percebam, ó, participe da campanha do agasalho, da academia e aqueça corações neste inverno. Percebam, a mão vestida de luva, uma luva, que remete a quê? Ao agasalho, né? O coração, que remete ao amor, né? Ao amor que procede do quê? Do ato de você doar. Percebam também, ó, o formar, a cor das letras, né? Vermelha, esse detalhe ao redor da palavra agasalho. Por que isso daí está de vermelho? É do nada? Não, não é do nada. Mas é com o objetivo de remeter ao amor. Que amor? O amor que vem do ato de você fazer a doação de agasalhos. Até aí tudo ok, gente? Tá dando para entender? Sim. Sim? Então vamos continuar, tá? Segundo gênero, também é um anúncio de campanha comunitária ou um anúncio educativo, né? É um anúncio que ele tenta convencer as pessoas a participarem dessa campanha de doação de medula, não é? Então ele diz assim, ó, não fique fora, seja um doador, né? Aí, ó, tem o coração preenchido com o quê? Com a imagem das medulas, não é isso? Percebam que tudo isso aí é uma estratégia com o objetivo de mencionar a questão do amor. Que amor? O amor que vem do ato de você doar,
Medula óssea, uma vida pode estar em suas mãos. Doe. Percebam que o doe, né? A cor dele é vermelha, com o objetivo de quê? De remeter ao sangue, não é? Que vem da doação, né? É um exemplo de texto multimodal? É um exemplo de texto multimodal. Para vocês compreenderem as mensagens que foram postas nesses dois textos, você vai atentar não apenas para os enunciados escritos, para as palavras e para as frases, mas vocês vão ter que observar todos os detalhes, as imagens, as ilustrações, os formatos de coração, a cor das letras, porque tudo isso daí são elementos que vão fazer com que o leitor ele venha a construir sentido diante do texto. Silvio, por que a gente está trabalhando com tudo isso? Porque vocês estão em um curso de formação de professores. E quando vocês estiverem pagando as disciplinas de metodologia do ensino da língua portuguesa, alfabetização e letramento, vocês vão trabalhar com tudo isso novamente. Porque a metodologia de ensino da língua portuguesa que acontece na sala de aula é com base em gêneros. Então, quando vocês forem para a sala de aula, acredito que alguns de vocês já devem até estar, vocês vão trabalhar com gêneros escritos, gêneros orais e gêneros multimodais, que são esses com os quais nós estamos trabalhando. Tá certo? Vamos para as questões, tá? Então, vamos lá. Questão 1. No que se refere aos gêneros acima, atente para as características sociocomunicativas. Em uma das aulas, foi na aula de gêneros textuais, nós vimos que todos os gêneros têm características sociocomunicativas, não é isso? Vamos ver na questão mais à frente, tá? Então, vamos lá. Sobre esses dois gêneros, vamos marcar verdadeiro ou falso. Infelizmente, eu não tive tempo de colocar a questão de múltiplas escolhas. Então, vamos observar as afirmações e responder se elas são verdadeiras ou falsas. Questão A, né? Ambos os gêneros são voltados para questões comerciais? É falso, tá? Esses gêneros, eles não têm o objetivo de convencer vocês a comprarem produtos. O objetivo deles são questões sociais, levar os leitores a participarem das campanhas sociais que estão sendo veiculadas. Então, a questão A, ela é falsa. Letra B. Ambos os gêneros são voltados para questões sociais, ou seja, eles têm um conteúdo temático voltado para objetos sociais. Verdadeiro, tá? Esses dois gêneros, anúncios de campanha comunitária, tá? Na verdade, todos os anúncios de campanha comunitária são voltados a questões sociais, a problemas sociais, levar as pessoas a se mobilizarem, a participarem de campanhas sociais, que são voltadas, na maior parte dos casos, a resolverem problemas sociais. Então, a questão B, ela está verdadeira. Questão C. Os gêneros acima têm a finalidade comunicativa de persuadir e convencer as pessoas a aderirem à proposta veiculada pela campanha social. Verdadeiro. Todos os anúncios têm sempre o objetivo de convencer e persuadir as pessoas a fazerem algo. No caso do anúncio de campanha comunitária, que são esses dois textos acima, eles têm o objetivo de quê? De convencer os leitores, ou seja, as pessoas que estão lendo, a participarem dessas campanhas que estão sendo veiculadas. Tá? Então, a letra C está verdadeira. Pessoal, até aí tudo ok? Tá dando para entender? Sim ou não? Sim. Pronto, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Podem falar, tá? O professor, nossa prova vai ser assim, só questões fechadas. Exato. Obrigada. Vamos lá. Letra D. Os gêneros acima têm o objetivo, têm a finalidade de efetuar uma crítica, reclamação ou protesto. Falso, tá? O objetivo desses gêneros é convencer, é persuadir as pessoas a participarem
dessa campanha. Letra E. Ambos os gêneros têm a sua construção marcada pela linguagem escrita, palavras e frases. É falso, tá? Esses gêneros são multimodais, tá? Ou multissemióticos. Com isso, eles são construídos tanto pela linguagem escrita como pela linguagem visual, que são o quê? Palavras, perdão. Eles são construídos tanto pela linguagem escrita como também pela linguagem visual, cores, formas, formatos, expressões faciais, tá? Letra F. Os gêneros acima tratam-se de exemplares de gêneros multimodais ou multissemióticos. Verdadeiro. Letra G. Os gêneros acima têm sua construção efetivada mediante distintas linguagens, sendo, pois, multimodal. Verdadeiro, tá? Desculpa. Esses dois anúncios que nós vimos nessa questão são exemplos de gêneros multimodais. Por quê? Eles são construídos através de diferentes linguagens. A linguagem escrita, tá? Palavras e frases, e a linguagem visual, imagens, ilustrações, cores, formas, formatos. Então, são exemplos de textos multimodais. Até aí, tudo ok, pessoal? Deu para entender? Deu sim. Gente, qualquer dúvida podem falar, tá certo? Eu estou olhando o fórum, algumas vezes, tá certo? Então, qualquer dúvida, tá certo? Não precisa levantar a mão, não. Pode falar, interromper que eu paro, tá certo? Multimodais multimodais, multissemióticos. E, no caso, é a mesma coisa ou tem alguma diferença entre um e outro? É a mesma coisa. É porque tem esses nomes, né? Multimodal, desculpa, gente. Multimodal foi um termo que surgiu quando esses gêneros começaram a ser estudados no início dos anos, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Com o surgimento das tecnologias aqui no Brasil, nesse finalzinho dos anos 90 foi o período em que várias classes começaram a ter acesso à tecnologia, aos computadores, aos chats, né? Aos e-mails. Então, foi o período que começaram a surgir aqui no Brasil, a se espalhar aqui no Brasil os estudos sobre gêneros multimodais, que são justamente esses gêneros que fazem essa junção entre a escrita e a imagens. Charges, cartoons, anúncios, tirinhas, histórias em quadrinhos, memes, mapas, entre outros, tá? Recentemente, em 2018, a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi publicada, né, ela chama esses gêneros de multissemióticos. Então, é a mesma coisa, só que a gente passou a utilizar as duas nomenclaturas, gêneros multimodais ou gêneros multissemióticos, tá? Não sei se vocês já chegaram a estudar a BNCC, né? Geralmente a gente lê um pouco sobre estuda a BNCC de língua portuguesa quando a gente está nas cadeiras de metodologia, né? Mas até aí tudo ok? Sim. Tudo ok. Qualquer dúvida podem falar, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Sobre a definição de texto, atente para os comentários, tá? Desculpa. Nós vimos, gente, que o texto, né, ele é concebido como uma prática comunicativa ou uma prática interativa, que o objetivo dele não o objetivo do texto é promover a interação entre os interlocutores, ou seja, promover a interação entre autor e interlocutores. Vimos que existem diferentes modalidades textuais. O texto escrito, por exemplo, esse texto desse slide é um texto escrito. Existe o texto oral ou o texto falado, que é todas essas frases que eu estou
oferindo para vocês, né? Tudo isso aqui que eu estou falando desde o começo da aula são exemplos de textos orais, tá? É um texto oral ou falado, tá certo? E existem também os textos multimodais, né? Multimodais ou multissemióticos, que, por exemplo, os dois anúncios que nós vimos na primeira questão, tá? Então, vamos lá. Todos esses textos, seja o texto escrito, seja o texto oral, seja o texto multimodal, ele tem um autor, que é a pessoa que produz. E ele tem também os interlocutores, que são as pessoas que recebem o texto, ou seja, a quem o texto é destinado. Por exemplo, neste exato momento, eu sou o autor do texto. Vocês são meus interlocutores. Vocês estão escutando esse texto, tá certo? Então, vamos lá. Vamos responder a primeira questão. Sobre a definição de texto, atente para os comentários. Letra A. O texto é uma prática interativa ou interlocutiva, cujo objeto é efetivar a interação entre os sujeitos, verdadeiro, tá? O texto é uma prática interativa ou interlocutiva, tá? Interlocução quer dizer interação, tá? O objetivo do texto é sempre promover a interação e a comunicação entre os sujeitos. Que sujeitos? Autor e interlocutores, ou seja, aqueles que estão recebendo o texto, tá? Letra B. O texto é construído pela modalidade escrita da linguagem. Falso. Hoje existem diferentes tipos de texto, tá? Existem textos construídos pela escrita, existem textos construídos pela fala e existem textos construídos através da imagem, tá? Então, hoje não existem apenas textos construídos, tá? Através da escrita. Tá tudo ok, pessoal? Tá dando para vocês escutarem, acompanhar a apresentação? Pronto, tá certo. Faça o seguinte, quem tiver algum probleminha, tenta sair e entrar novamente, tá certo? Vamos continuar, tá? Letra C. Atualmente, o texto é visto como um material linguístico construído mediante distintas modalidades, tá? Escrita, fala e recursos visuais. Verdadeiro, tá certo? Letra D. O texto multimodal é efetivado, ou seja, é construído mediante o entrelaçamento, ou seja, a combinação de diferentes linguagens, possuindo elementos que remetem à escrita verbal, ou seja, as palavras e as frases, bem como a elementos imagéticos, verdadeiro, tá, gente? O texto multimodal, como nós vimos na primeira questão, ele é construído através da combinação, da junção, do entrelaçamento de diferentes linguagens, tá certo? A escrita verbal, ou seja, palavras e frases, e também a linguagem visual, ou seja, elementos imagéticos e visuais, tá? Então, a letra D é verdadeira. Letra E. O texto é um produto marcado pela hibridez, podendo ser construído por diferentes linguagens e semioses. Verdadeiro, tá certo? Hoje, tá? O texto, ele é visto como material híbrido. O que quer dizer híbrido? É que é construído através de diferentes linguagens. Ou seja, o texto, ele não é construído apenas através da escrita. Até em um texto escrito que eu estou fazendo no Word, por exemplo, eu estou digitando um texto no Word. Eu posso usar recursos visuais, como o negrito, o itálico, o sublinhado. Eu posso usar cores nas letras, não é isso? Eu posso colocar uma parte do texto de uma determinada cor. Então, tudo isso daí são recursos visuais. Então, hoje, tá certo? O texto, ele é algo híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem várias linguagens e não apenas a escrita. Até aí tudo ok, pessoal?
Tá dando para entender? Tá sim, professor. Pronto, então vamos continuar, tá? Qualquer dúvida, tá certo? Podem interromper, tá certo? E nós continuamos, tá? Vamos lá. Questão 3. A questão 3, gente, fala sobre as características sociocomunicativas do gênero, ou também o que alguns autores vão chamar de características constitutivas. Isso daqui é muito importante, tá? Por que é muito importante? Quando vocês começarem a pagar as cadeiras de metodologia do ensino da língua portuguesa, eu acho que aqui no curso de pedagogia daqui são 2 cadeiras, metodologia 1 e metodologia 2. Vai girar em torno dessas características do gênero. Porque vocês vão ver mais à frente que ensino de língua portuguesa ele se divide em 4 eixos: leitura, produção de texto escrito, produção de texto oral e análise linguística. E todo o trabalho de vocês dentro da sala de aula, com ensino de língua portuguesa, vai ser com base nessas características do gênero. Então, é algo que é bem importante mesmo, tá? Então, vamos lá. A teoria dos gêneros, ela foi elaborada por um pesquisador chamado Bakhtin, né? E ele vai dizer que todos os gêneros possuem características constitutivas, tá? Ou características sociocomunicativas. Todos os textos possuem uma finalidade comunicativa ou propósito comunicativo. O que é isso, tá? É o objetivo do autor diante do texto. Eu posso querer, com o meu texto, tá? Convencer, persuadir, dar um conselho, fazer uma pessoa rir, provocar o riso, provocar o medo, tá? Ensinar uma pessoa a fazer algo. Então, todo texto, ele sempre vai ter um objetivo. Seja um texto escrito, seja um texto oral, ou seja um texto multimodal, ele sempre vai ter um objetivo, tá certo? Então, é a primeira característica do gênero. A segunda característica sociocomunicativa, tá? É o conteúdo temático ou tema. O que é isso? São os assuntos, são os temas tratados e discutidos por um gênero, tá? Todo texto, ele vai tratar de algum tema, ele vai discutir algum tema, algum assunto. Isso daí é o conteúdo temático. A terceira característica é a forma composicional ou composição. O que é isso, Silvio? É a estrutura do gênero. É um texto escrito? É um texto em prosa? Ou seja, é um texto em linha reta, com parágrafos? É um texto em versos? É um texto imagético? Se é um texto multimodal, como é a estrutura dele? O que é que eu vou encontrar? Cores, formas, formatos, expressões faciais, frases de diferentes formatos, diferentes tamanhos. Tudo isso daí, gente, é o que a gente chama de forma composicional. Ou seja, é a estrutura do gênero, a forma como as informações são colocadas, são distribuídas no corpo do texto. E a quarta característica é o estilo verbal, ou estilo de dizer. O que é isso, Silvio? São os aspectos linguísticos do gênero, tá? Esse gênero, ele está utilizando a linguagem formal, o tom formal, ou ele está utilizando a linguagem informal, o tom informal? É uma linguagem formal muito difícil, muito rebuscada, com termos técnicos? Ou é uma linguagem informal, uma linguagem formal com termos de fácil entendimento, de fácil compreensão, uma linguagem acessível, tá? Como é a seleção vocabular, a seleção lexical, como é o vocabulário desse gênero, tá? É um vocabulário acessível, palavras de fácil compreensão ou palavras rebuscadas, que não fazem parte do nosso dia a dia.
Quais são as classes gramaticais mais comuns desse gênero? Ele tem muitos adjetivos, tá? Como é o tempo verbal? Que caracteriza esse gênero? São tempos no presente, no pretérito, tá? Qual o modo verbal, tá? Por exemplo, os anúncios que nós vimos, tá? Na Os anúncios que nós vimos na primeira questão, a maior parte dos anúncios trazem verbos no imperativo, que são verbos de ordem, né? Compre, faça, venda, participe, doe. Tudo isso daí é o que nós chamamos de estilo verbal, tá? Até aí tudo ok, pessoal? Tá dando para entender? Sim. Sim, tá dando para entender? Então vamos lá. Questão 3. Sobre as características sociocomunicativas do gênero, atente para os comentários. Todos os gêneros possuem características sociocomunicativas. A finalidade comunicativa, o propósito comunicativo, o conteúdo temático, a forma composicional e o estilo verbal. Verdadeiro. Todos os gêneros possuem essas características. Os gêneros podem ser primários ou secundários. Verdadeiro. Eu esqueci de mencionar isso para vocês, tá? Desculpa. Bakhtin, ele vai dizer que existem dois tipos de gênero. Existem os gêneros primários e os secundários. Os gêneros primários são aqueles gêneros mais simples, são os gêneros usados no dia a dia, tá? Na maior parte dos casos, eles são da oralidade, tá? Como, por exemplo, conversas, diálogos, tá? São gêneros. Exato. É porque eu volto um pouquinho, porque geralmente aparece uma mensagem aqui na tela. E se eu não clicar nessa mensagem, aí vai parar a gravação. É por isso que de vez em quando eu volto, tá? Aí vamos lá. Os gêneros primários são aqueles utilizados no dia a dia, com a oralidade, conversa, diálogos, tá? São gêneros simples, que são utilizados na informalidade e na intimidade, ou seja, com pessoas do meu convívio que fazem parte da minha intimidade, parentes, vizinhos, amigos, tá? Esses gêneros, eles não requerem, ou seja, eles não exigem a linguagem formal. Por quê? Porque são gêneros utilizados no meu dia a dia, com pessoas que fazem parte do meu convívio e da minha intimidade. São os gêneros primários. Existem também os gêneros secundários, que são os gêneros da escrita mais elaborada. O que é isso, Silvio? São gêneros que são usados em ambientes formais, profissionais, ambientes que requerem uma certa formalidade, uma certa seriedade. Nesses locais, eu vou utilizar gêneros marcados pela escrita e com uma certa formalidade. Então, nesses gêneros secundários, eu vou ter que utilizar o tom formal ou a linguagem formal, tá? É isso que são os gêneros primários ou secundários. Vamos lá. Letra C. Os gêneros primários fazem parte das situações públicas. Desse modo, eles têm uma construção mais elaborada e o uso da linguagem formal ou tom formal. Isso é verdadeiro? Falso. Tá? Peraí, vamos voltar aqui um pouco. Não, tá certo, tá certo. Letra D. Os gêneros primários fazem parte das situações privadas e informais. Nessas perspectivas, eles têm uma construção mais simples e o uso do tom informal ou coloquial. Verdadeiro, tá, gente? Os gêneros primários são aqueles que eu uso em situações informais, tá? São os gêneros orais, tá? Que eu vou utilizar com pessoas que eu conheço, pessoas que fazem parte do meu convívio, da minha intimidade, parentes, vizinhos, amigos, tá? Então, com
esses gêneros, como eu estou interagindo, conversando com pessoas que fazem parte, tá, da minha intimidade, então eu uso a linguagem informal ou tom informal, que é a mesma coisa, tá? Quando eu falo linguagem informal ou tom informal, é a mesma coisa, tá? Letra E. Os gêneros secundários circulam em situações comunicativas privadas. É falso, tá? Situações comunicativas privadas são situações comunicativas em que eu estou conversando, interagindo, dialogando com parentes, com vizinhos, com amigos, tá? Então, os gêneros secundários não fazem parte desse tipo de situação. Letra F. Os gêneros secundários circulam em situações comunicativas públicas, verdadeiro. Situações comunicativas públicas são situações comunicativas formais, tá? São situações comunicativas que acontecem em ambientes formais. Tais situações são marcadas pela formalidade, pois acontecem em contextos que se distanciam da intimidade. Com isso, esses gêneros são marcados pelo tom formal, verdadeiro, gente. Os gêneros secundários são os gêneros da escrita, são os gêneros que eu vou utilizar em ambientes que requerem uma formalidade, uma seriedade, como, por exemplo, no âmbito profissional, tá? No âmbito do estudo, como, por exemplo, na faculdade, na universidade, em igrejas, em congressos, tá? São ambientes públicos, tá certo? E que são marcados pela seriedade, pela formalidade, e eles vão exigir o tom formal ou linguagem formal, tá certo? Então, a letra F está verdadeira. Letra G. A finalidade comunicativa ou propósito comunicativo refere-se à intenção do autor diante do texto, ou seja, qual é o seu objetivo? Verdadeiro, tá? A finalidade comunicativa ou propósito comunicativo é a intenção, o objetivo do autor. Todas as vezes que eu produzo um texto, seja um texto escrito, um texto oral ou um texto multissemiótico, eu vou ter um objetivo, tá certo? Isso daí é a minha finalidade comunicativa. Letra H. O tema ou conteúdo temático diz respeito ao assunto abordado ou discutido pelo gênero, verdadeiro, tá certo? Todo texto, ele trata de um tema, ele discute um determinado tema, um determinado assunto. Então, isso daí é o conteúdo temático do gênero. Letra I. A forma composicional ou composição refere às escolhas linguísticas adotadas por um gênero. Por exemplo, variante formal ou informal, seleção vocabular lexical, falso, tá? Letra J. A forma composicional compreende a organização estrutural do gênero, ou seja, o formato da distribuição das informações, verdadeiro. A forma composicional ou composição é justamente a estrutura do gênero, tá? Letra K. O estilo verbal refere-se aos elementos linguísticos do gênero, tais como tom formal ou informal, seleção lexical, vocabulário, classes gramaticais presentes no gênero, recursos fraseológicos, que é o formato das frases. Verdadeiro, tá certo? O estilo verbal, ele abrange tudo isso daí, tá? Até aí tudo ok, pessoal? Tá dando para entender? Alguma dúvida? Sim. Qualquer dúvida, tá certo? Podem falar, tá certo? Eu paro e explico, tá? Perdão. Bem, agora, pessoal, nós vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela vai tratar do uso da linguagem escrita e o uso da linguagem oral, tá certo?
Então, vamos lá. Nós vimos nas aulas que existe a linguagem escrita formal, o tom formal da escrita, e vimos que existe a linguagem escrita informal, ou seja, o tom informal da linguagem escrita. Do mesmo modo, nós vimos também que existe a linguagem oral, formal, ou seja, o tom formal da oralidade da fala, e vimos que existe também a linguagem oral informal, ou seja, o tom informal da fala. E nós sempre vamos utilizar de acordo com as pessoas com quem nós estamos conversando. Por exemplo, se eu vou produzir um texto escrito para alguém que eu conheço, um bilhete, uma mensagem escrita no Message, no WhatsApp, no Instagram, se é para uma pessoa conhecida, eu vou usar a escrita informal. Agora, se eu estou no trabalho, na universidade, na igreja, e eu vou produzir um documento que eu vou direcionar para uma pessoa desconhecida, então eu vou utilizar a escrita formal. Percebam que existem dois tipos de escrita, formal e a informal, tá? Do mesmo modo, existe a oralidade formal e a informal, tá? Quando eu estou conversando com parentes, com vizinhos, com amigos, com pessoas que fazem parte da minha intimidade, então eu vou utilizar a oralidade informal. Porém, se eu estou dialogando, interagindo com uma pessoa que eu não conheço, que não faz parte do meu convívio, que não faz parte da minha intimidade, por exemplo, eu vou em um órgão público do Estado, um órgão público municipal, eu vou aos Correios, eu vou ao banco, eu vou ao cartório, tá? Então, eu vou utilizar a linguagem oral mais formal, tá? Eu estou participando de uma reunião de trabalho, eu estou participando de uma reunião com clientes, eu vou fazer uma visita a clientes da empresa na qual eu trabalho, eu estou em uma apresentação em um congresso. Então, são momentos marcados pela seriedade. Então, eu vou utilizar a linguagem oral formal. Então, existem dois tipos de oralidade: oralidade formal e oralidade informal. E eu sempre vou ter que observar em qual ocasião eu vou ter que utilizar cada uma delas, tá? Por que a gente está estudando tudo isso, Silvia? Porque quando eu estou dentro da faculdade, tá certo? Dentro da universidade, eu vou produzir textos escritos e textos orais, tá certo? Esses textos, eles devem ser sempre com a linguagem formal. Qualquer trabalho que você vá produzir dentro da universidade tem que ser com a linguagem escrita formal, tá? Qualquer trabalho oral que você vai apresentar dentro da universidade tem que ser com a oralidade formal, tá? Professor de qualquer disciplina, ele solicitou que vocês produzam um parágrafo com 5 linhas sobre algum conteúdo que foi abordado dentro da sala de aula, tem que ser com a linguagem formal. O professor de alguma disciplina, ele solicitou, tá, que vocês gravem um vídeo de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. É uma apresentação oral. Então, esse vídeo, ele tem que ser com base na linguagem formal, tá? Eu vou utilizar a fala, a oralidade formal, ou seja, eu não posso usar gírias, eu não posso utilizar abreviações como tá, tô, né, em. Pode? Não. Esse tipo de marcadores discursivos eu vou utilizar quando eu estiver conversando com pessoas conhecidas, que fazem parte da minha intimidade, do meu convívio. Aí sim eu posso utilizar. Ou então quando eu for escrever um bilhete para alguém conhecido. Mas dentro da universidade eu não posso utilizar esses elementos. Por quê? Eles fazem parte da linguagem informal ou tom, perdão, eles fazem parte da linguagem informal ou tom informal.
E dentro da universidade, eu só posso utilizar a linguagem formal ou tom formal, seja na escrita, seja na oralidade, tá? Vamos lá, questão 5. No ano de 2022, um aluno do curso de licenciatura em pedagogia submeteu um trabalho para apresentar na Jornada de Pesquisa e Extensão, GPEX. É um evento acadêmico que acontece todos os anos na Universidade Rural. Seu trabalho foi aprovado para apresentação na modalidade de pôster. No que se refere aos usos da fala e da escrita dentro do ambiente acadêmico, observe as afirmações abaixo. Letra A. O texto enviado para análise pode ser construído com as variantes formal ou informal. Falso, tá? É um texto escrito que é produzido dentro da universidade. Então, ele tem que ser sempre, tá? Com a linguagem formal ou o tom formal, tá certo? Letra B. As frases postas no banner podem ser elaboradas com o tom informal. Falso. Mais uma vez, tá? O banner, o pôster, slide, tá certo? Qualquer trabalho, tá? Que você vá produzir dentro da universidade, ele tem que ser sempre com a escrita formal, ou seja, linguagem formal ou tom formal. Letra B está falsa. Letra C. Tanto no texto submetido, no resumo, como no banner, devem ser utilizadas a linguagem formal ou tom formal, por se tratar de uma situação comunicativa pública dentro de um contexto formal, verdadeiro, tá certo? Tanto nos trabalhos escritos, tanto nas apresentações orais que vocês farão, ou melhor, já fazem, né? Dentro da universidade, vocês devem sempre utilizar a linguagem formal ou tom formal. Letra D. Na apresentação oral, o aluno pode utilizar a linguagem informal ou coloquial, por ser uma situação marcada pela espontaneidade. Falso, tá? Perdão. Dentro da universidade, tanto a escrita como a fala devem ser formais, tá? Letra E. Por se tratar de uma situação comunicativa privada, falso, tá? Não é uma situação comunicativa privada íntima, é uma situação comunicativa pública. O aluno pode fazer uso de marcadores discursivos da informalidade, tais como tato, né, em. Falso, tá? Essa alternativa é falsa. E letra F. Na apresentação oral, o aluno Na apresentação oral, o aluno deve empregar o tom formal ou linguagem informal. Isso, pois, ele está interagindo com pessoas desconhecidas. Além disso, tal situação de comunicação acontece dentro do contexto acadêmico, o que requer a formalidade. Verdadeiro, tá certo? A letra F está verdadeira. Gente, até aí alguma dúvida? Tá dando para entender? Tá deixando bem claro, professor. Tá? Oi? Tá deixando o conteúdo bem claro. Tá dando para entender, não é isso? Isso. Pronto. Gente, vejam só. Eu sei que a prova já é amanhã. Eu queria ter feito, tá? Essa aula ontem, porque daria tempo de vocês estudarem, tá? Mas, enfim, eu tive aula no horário tive aula nos 3 turnos ontem e não deu tempo. Então, assim que terminar a aula, eu vou postar para vocês, tá certo? Esse conteúdo, tá certo? Vocês tentam assistir o vídeo novamente, não sei se vai dar tempo, porque ficou um pouquinho longo,
Mas, assim, a prova vai ser praticamente idêntica a esse material, tá certo? Então, assim, não precisa vocês irem mais ao algum conteúdo, tá certo? Tudo que vai cair na prova é o que está nesse material, tá certo? A prova vai estar exatamente, eu não vou dizer que igual, porque eu mudei os enunciados, tá? Mas a prova vai ser praticamente idêntica a esse material da revisão, tá certo? Então, assim, eu vou colocar as respostas no material e vou enviar, postar no fórum, tá? E posto no grupo. Então, vocês vão se basear nesse material da revisão, tá certo? Se ficarem com alguma dúvida, vocês voltam aqui no vídeo, escutam a explicação, tá certo? E qualquer dúvida, postem lá no grupo, tá? Vamos voltar para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, ela vai falar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo, tá? Todos os textos que vocês produzem, tá? Dentro da universidade, são dissertativos argumentativos, tá? Geralmente, a gente pensa, quando a gente fala em dissertação argumentativa, é somente aquele textinho, né? Com quatro parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, tá certo? Todos os trabalhos que vocês produzem dentro da instituição, tá certo? Dentro da UFRPE, são com base dissertativa argumentativa. O que é isso, Silvio? Dissertação argumentativa é um texto que ele sempre vai ter o objetivo, tá, de convencer, tá certo? O seu leitor, mostrar que os argumentos, as informações que foram colocadas naquele texto são verdadeiras, são verídicas, são reais, tá? Então, todo texto dissertativo, até um parágrafo que você produzir, ele é dissertativo. Então, ele sempre vai ter o objetivo, tá, de convencer o leitor. O objetivo sempre vai ser mostrar que o seu ponto de vista que você está colocando naquele parágrafo, ele é verdadeiro, ele é verídico, tá? Quando a gente fala, tá, de texto dissertativo, aquele texto que a gente produz, sobretudo no ensino médio, por conta da redação do Enem, é um texto que está sendo até cobrado agora em concursos públicos, né? Recentemente teve o concurso público, acho que foi em agosto, teve o concurso público do Estado, e todos os candidatos que prestaram a prova tiveram que, além da prova de múltipla escolha, fazer uma dissertação que era sobre a educação ambiental na escola, ou seja, como trabalhar a questão da sustentabilidade, da questão ambiental na sala de aula. A redação foi sobre esse tema. Então, vamos lá. O que é esse texto dissertativo argumentativo, né? É um texto que ele é dividido em 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes, porém não 3 parágrafos, né? Geralmente a gente faz o texto, a dissertação em no mínimo 4 parágrafos. Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um para a conclusão. Por quê, Silvio? Porque o corretor, quando ele for avaliar a sua redação, ele vai observar se a quantidade de parágrafos ela está proporcional. Não é que todos os parágrafos devam ter a mesma quantidade, mas eles devem estar proporcionais. Imagina se você faz um parágrafo com 5 linhas na introdução, um parágrafo com 10 linhas no desenvolvimento e um parágrafo com 5 linhas para a conclusão. Então, vai ficar desproporcional. Por quê? A introdução tem 5 linhas, a conclusão tem 5 linhas e o desenvolvimento com 10. Vai ficar uma coisa desproporcional. Por isso que, quando a gente faz uma redação, uma dissertação, a gente costuma dividir em, no mínimo, 4 parágrafos. Um parágrafo para o desenvolvimento, um parágrafo para a introdução,
2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Como eu disse antes, né? O objetivo da dissertação argumentativa é sempre convencer o leitor, defender um ponto de vista, que é a tese do texto, tá? E defender aquela tese e convencer o leitor que aquelas informações elas são verdadeiras, que elas são verídicas, que elas são reais, tá? Gente, é rapidinho, eu vou colocar o carregador aqui no computador. Voltei. Então, vamos lá. Como é que se divide o texto dissertativo argumentativo, tá? No primeiro parágrafo, a gente tem a introdução do texto, né? E o que é que a gente faz na introdução? A gente vai apresentar o tema, ou seja, a gente vai dizer qual é o tema daquela dissertação. Ou seja, essa dissertação ela está falando sobre o quê? Trabalho infantil, violência doméstica, violência psicológica, feminicídio, tá? Ela está falando sobre o quê? A questão ambiental. A dissertação, ela pode falar sobre vários assuntos. Então, na introdução, eu vou ter que dizer qual é o meu assunto, tá? Mesmo o corretor, ele já sabendo, tá? Qual é o assunto sobre o qual eu estou escrevendo, mas eu tenho que dizer na introdução. Então, a primeira finalidade da introdução é você dizer qual é o tema sobre o qual o seu texto vai tratar. Ainda na introdução, eu vou ter que apresentar a tese. O que é a tese, Silvio? É aquilo que eu penso sobre o tema. Então, eu tenho que dizer o que é que eu penso daquele tema. Vamos ver um exemplo, tá? Vamos supor que eu vou falar sobre trabalho infantil. Então, na minha introdução, eu vou começar dizendo qual é o meu tema, tá? Nos últimos anos, os casos de trabalho infantil aumentaram consideravelmente. Pronto, eu vou começar fazendo uma frase afirmativa para dizer qual é o meu tema, tá? Em seguida, eu vou ter que dizer outra frase que mostre o meu ponto de vista, ou seja, a minha tese, aquilo que eu penso sobre o tema. Vamos supor que o meu ponto de vista sobre o trabalho infantil é que o trabalho infantil, ele seja causado por questões financeiras. Então, eu vou começar. O trabalho infantil é proibido por lei no Brasil, mas uma grande quantidade de crianças convive com esse problema. Ponto. Eu estou dizendo o tema. Aí eu continuo para dizer a tese. Essa questão, ou então esse problema, essa problemática é causada pela péssima condição financeira de muitas famílias que se veem obrigadas a deixarem seus filhos, suas crianças, a trabalharem. Essa é a minha tese. Então, na introdução, eu vou apresentar o tema e a minha tese, aquilo que eu penso sobre o tema, tá? Nos parágrafos do desenvolvimento, eu vou apresentar aquilo que se chama de provas. O que é isso, Silvio? São fatos. Eu posso citar exemplos que ficaram conhecidos nacionalmente, exemplos de fatos que foram citados em jornais de grande circulação, tá? Eu posso colocar dados quantitativos de instituições de pesquisa como o IBGE, eu posso colocar fala de autores, que é um argumento de autoridade, eu posso citar exemplos, tá? O desenvolvimento, ele vai ter o objetivo de sustentar, de fortalecer o meu ponto de vista que foi apresentado na introdução. É no desenvolvimento que eu vou provar, mostrar
que aquilo que eu estou falando na minha introdução é verdadeiro. E o último parágrafo do texto dissertativo é a conclusão. É o fechamento do texto, ou seja, o encerramento textual, o encerramento do texto. Tá? Na conclusão, eu posso fazer duas coisas. Eu posso retomar coisas que eu já disse anteriormente na introdução e no desenvolvimento, ou então, tá certo? Eu posso apresentar uma proposta de intervenção social. O que é isso, tá? Apresentar uma proposta para solucionar aquele problema que está sendo discutido. Essa questão de intervenção social, de apresentar propostas de melhoria, propostas de solução, eu só posso fazer na conclusão, tá certo? Então, vamos lá para a questão. No que concerne, ou seja, no que diz respeito ao texto dissertativo, argumentativo, observe os comentários. Letra A. A dissertação argumentativa tem o objetivo de efetuar, ou seja, fazer uma reclamação, ou seja, protestar sobre problemas sociais. Falso, tá? A dissertação ela até fala sobre problemas sociais, mas o objetivo não é reclamar, tá certo? Letra B. A dissertação argumentativa tem o objetivo de defender um ponto de vista. Para isso, deve convencer seu leitor acerca da veracidade dos argumentos postos, tá? Verdadeiro, tá? O objetivo da dissertação argumentativa é sempre defender um ponto de vista, que é a tese, que vem lá na introdução, tá? Letra C. A organização estrutural da dissertação argumentativa admite vários formatos. Verso ou prosa? Falso, tá? Letra D. A organização estrutural da dissertação argumentativa requer, exige a construção em prosa e em parágrafos. Verdadeiro. Toda dissertação argumentativa ela sempre tem que ser construída em prosa, ou seja, linha reta. É aquela escrita que a gente começa lá no comecinho da linha e vai até o final da linha. E toda dissertação argumentativa, ela sempre tem que ser construída com base em parágrafos. Verdadeiro, tá certo? Letra E. A introdução da dissertação argumentativa, em geral, mostra argumentos com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações. É falso, tá? Letra F. Na introdução da dissertação argumentativa, apresenta-se o tema, bem como a tese, o ponto de vista do autor. Verdadeiro, tá? Letra G. No desenvolvimento da dissertação argumentativa, são apresentadas as provas, ou seja, fatos, dados quantitativos, exemplos, argumentos de autoridade, etc. Estes sustentam o ponto de vista do autor, verdadeiro, tá? O desenvolvimento, ele sempre tem a finalidade de fortalecer, de sustentar a tese, ou seja, mostrar que o ponto de vista que eu coloquei lá no primeiro parágrafo, tudo que está ali é verdadeiro. E letra H, a conclusão diz respeito ao fechamento do texto, em que apresenta-se propostas para solucionar problemas. Verdadeiro, tá? Gente, até aí tudo ok? E aí, tá dando para Sim. entender? Eu sei que são muitas informações para uma aula só, né? Mas vamos tentar continuar, tá certo? E o último conteúdo que nós vimos na primeira parte da disciplina
foi o conteúdo de coesão referencial, não é isso? Nós vimos que existem dois tipos de pronomes: pronomes coesivos anafóricos e pronomes coesivos catafóricos, tá? O que é isso, tá? Pronomes coesivos anafóricos são os pronomes que se referem a coisas que já foram ditas antes no texto. Ele, ela, né? Eles, elas, esses, essas, isso, disso, nisso, tal, tais. São exemplos de pronomes anafóricos, tá? Eles se referem a coisas que foram ditas antes, tá? E existem também os pronomes coesivos catafóricos, tá? Que são os pronomes que se referem a coisas que ainda vão ser ditas mais à frente no texto, tá? São exemplos de este, esta, isto, disto, nisto, tá? Então, vamos lá, vamos retomar. Pronomes coesivos anafóricos, eles se referem sempre a coisas que foram ditas antes. Pronomes coesivos catafóricos, tá? Eles se referem a coisas que ainda vão ser ditas mais à frente, tá? Quando a gente vai produzir textos escritos, nós usamos muito em uma maior quantidade os pronomes coesivos anafóricos. Por quê, Silvio? Porque quando a gente está produzindo texto escrito, nós temos que evitar a repetição, né, de palavras que foram ditas. Então, para eu evitar a repetição, eu vou usar os pronomes anafóricos, né? É justamente o que está acontecendo aqui nesse texto sobre a corrupção, tá? Aí vamos dar uma lidinha nesse texto. Nos últimos anos, a corrupção na política partidária cresceu assustadoramente. Essa problemática, que problemática? A corrupção. Vem continuamente sendo denunciada nos noticiários. Ela quem? A corrupção. Ela é ocasionada por diversos fatores, como a ambição desenfreada dos políticos, o desejo de enriquecer rapidamente, etc. Esses profissionais quem? Os políticos, cometem atitudes vergonhosas, almejando embolsar o dinheiro público. A corrupção na política vem assim enchendo os bolsos dos políticos. No entanto, tal problema quem? A corrupção vem eliminando acesso a direitos coletivos dos brasileiros. Nesse sentido, ela quem? A corrupção. Ela deve, pois, ser combatida com empenho pela sociedade. Percebam que todos esses termos que estão em destaque são exemplos de pronomes coesivos anafóricos, ou seja, eles se referem a coisas que já foram ditas antes. Percebam aqui, ó, quando eu coloco essa problemática ela se refere a quem? A corrupção, que já apareceu antes. Esse ela refere-se a quem? A corrupção, que aparece lá no comecinho do texto, ó. Esses profissionais, ele se refere a quem, ó? Ele está se referindo a quem? Aos políticos, tá? Aqui, ó. Tal problema se refere a quem? Se refere à corrupção, que apareceu lá no comecinho do texto. E o ela? O ela se refere a quem? Também se refere à corrupção, que apareceu lá no comecinho do texto. Então, todas essas palavras que estão em destaque são elementos ou pronomes coesivos anafóricos. Eles se referem a coisas que foram ditas antes, tá? No texto. Então, vamos lá. Vamos para a nossa última questão, tá? No que se refere à coesão textual, atente para as informações, tá? Letra A. Os termos em destaque são exemplos de pronomes catafóricos que se referem
há elementos que ainda vão aparecer no texto, isso é falso, tá? Letra B. Os termos em destaque são exemplos de pronomes anafóricos, que fazem referência a coisas já ditas no texto, ou seja, elementos mencionados no texto anteriormente. Verdadeiro, tá, pessoal? Todos esses termos em destaque são pronomes coesivos anafóricos, ou então anáfora, tá? É quando uma palavra ela se refere a outra que já foi dita antes, tá? Vamos para a próxima. Letra C. Os termos essa problemática, ela e tal problema tem como referente textual, isto é, referem-se à corrupção. Verdadeiro. Esses três pronomes, essa problemática, ela, tal problema, eles têm como referente textual a corrupção, ou seja, eles se referem ou fazem referência à corrupção. Letra D. Os termos essa problemática, ela e tal problema são exemplos de pronomes coesivos anafóricos, ou seja, elementos que fazem retomada textual de coisas ditas antes no texto, verdadeiro, tá? Letra E, o termo esses profissionais faz referência a políticos, verdadeiro, tá certo, gente? Então, pessoal, revisão terminada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da nossa revisão, tá? Mais uma vez eu menciono, tá certo? A prova vai ser nesse estilo de questões, tá certo? Está praticamente idêntica. Eu tive que mudar os textos, que eu não poderia mandar os mesmos textos, né? Mas é basicamente idêntica a isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da aula de revisão. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só desligar a gravação aqui, tá?